O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, as conhece e se importa com elas. Meus queridos irmãos, hoje nós celebramos o Domingo do Bom Pastor e neste domingo nós lembramos de todas as vocações e especialmente da vocação sacerdotal. Nós olhamos para o coração do pastor e este coração bondoso, porque é o coração divino que só pode ser bom e não pode ser outra coisa senão bom e cheio de amor para conosco. É um coração totalmente voltado para nós. O coração do pastor voltado para as suas ovelhas dá a vida, ou seja, se entrega inteiramente por cada uma de suas ovelhas, porque as conhece e sabe que elas foram feitas à sua imagem e semelhança. Foram feitas para o céu, foram feitas para a vida eterna, que é Jesus mesmo, entregue na Páscoa por nós, e que celebramos e que vivemos neste mistério de vida e de salvação. O coração divino do bom pastor se importa conosco, porque cada vida importa para ele. Ele não fecha os olhos para ninguém, e se precisa ir atrás de uma só ovelha, ele vai. E se fosse necessário vir ao mundo, se encarnar para morrer por uma só alma, ele o faria. E ele o fez porque morreu por mim e por você. Mas ele morreu por toda a humanidade, por isso ele quer que todos sejam um só rebanho e um só pastor, para um só pastor. Este rebanho que somos nós, a igreja, devemos então colaborar com o pastor, como filhos de Deus, como outros cristos no mundo, porque somos de fato filhos de Deus, somos de fato cristãos, somos de fato feitos para sermos Cristo, o rosto do bom pastor, o coração do bom pastor, as mãos e os pés do bom pastor no meio do mundo, para que todos o conheçam, cheguem ao conhecimento da verdade e vivam da sua bondade e alcancem a vida eterna. Os sacerdotes são as ovelhas escolhidas por Jesus para se assemelharem mais intimamente a Ele, conhecerem o coração do pastor, assim como conhecem todas as ovelhas o coração do pastor, aquelas ovelhas que se entregam verdadeiramente numa vida cristã autêntica, mas os sacerdotes são aquelas ovelhas que entram no coração do bom pastor e são conformados de tal forma a este coração que ganham um coração igual ao dele, para serem presença desse sumo e bom pastor no meio do povo. E assim os sacerdotes se transformam em pastores para o bem e a salvação de todas as almas, para que nenhuma delas se perca. Rezemos pelos nossos padres, para que nas suas fragilidades, nas suas doenças, na sua pequenez, saibam se entregar a Jesus, ouvir a voz do pastor e falarem somente aquilo que é do pastor, somente aquilo que é para o bem das ovelhas. Nós, sacerdotes, precisamos das orações dos fiéis, pois essas orações nos sustentam, nos abrem o coração, nos cativam para a nossa missão, que é viver o mistério de Cristo, sacerdote, bom pastor no meio do povo. Este é um mistério que nos supera, mas se nos supera, também nos envolve plenamente, e somos felizes à medida em que reconhecemos essa grandeza agindo a partir de nós. Nós não somos para nós mesmos, somos para os outros, somos para as almas. Nós não somos meramente aqueles homens de outrora, mas somos agora sacrifícios dos homens que Deus assumiu para este ministério, para serem como Ele. Nós somos, na verdade, sacrifício daquele homem, o homem perfeito, o Deus encarnado, Jesus, o bom pastor. Nós somos para oferecer este sacrifício que é o bom pastor,
Nós somos para derramar a vida dele nas almas. Nós somos para nutrir as almas com o seu corpo e o seu sangue. Que a vocação sacerdotal seja sempre de grande estima para o rebanho e que nós nunca percamos de vista com o olhar sobrenatural que Cristo age no meio de nós a partir de seus pastores. E que seus pastores nunca percam de vista que agem em nome dele, em vista das ovelhas. Que o coração do pastor então nos cative, nos faça conhecê-lo intimamente como ele nos conhece na intimidade. Faça com que nós também tenhamos Cristo sempre em conta, nos importemos com Cristo, queiramos Cristo na obediência da nossa fé, na docilidade ao Espírito Santo. E assim possamos viver a nossa vocação universal à santidade, todos nós, nos modos de vocação específica que o Senhor confia a cada um de nós, mas que queiramos ser santos, ou seja, queiramos viver a vida do pastor derramada como dom pascal para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, a nossa divina pastora.